Olá pessoal, hoje vim trazer mais um vídeo para o nosso canal e o tema de hoje é Quem é Deus? Embora lá para o vídeo então. O tema de hoje nós vamos trazer o conhecimento, né? Trazer a ciência de Deus. Hoje o tema de hoje é Quem é Deus? Né? O que é Deus, o quem é Deus, né? Então nós vamos começar no primeiro ponto, né? Para nós entendermos um pouquinho de quem é Deus. Como é que Deus opera, como é que Deus se manifesta e o que é Deus, né? Então, Deus, né? Quando nós falamos Deus, nós estamos falando do Pai Celestial, né? Não estamos falando de sistema de crença, né? Nós estamos falando de Deus da religião, não o Deus do sistema de crença, né? Não é o Deus inventado, criado pelo homem, que tem os rituais, tem os dogmas, tem as indulgências para pagar, né? Tem tudo aquilo que o costume religioso, indulgências, rituais, sistemas, né? Dogmas. Não é esse Deus que a gente está falando. A gente está falando do Deus Pai Celestial, né? O Criador, né? O Todo. Então há uma diferença, né? Quando nós estamos falando. Então, preste bem atenção que a sabedoria é dada por Deus para nós trazermos esse conhecimento até você. E esse conhecimento é inspirado pelo próprio Deus, né? Para que nós possamos trazer para a humanidade, porque Deus, né, o propósito de Deus é nos libertar, nos tornar livres. Então, o propósito de Deus não é nos escravizar, né? Não é seguir um dogma, né, um ritual, um sistema de crença, não é isso. É que o sistema religioso ele fez uma manipulação, criou todo um sistema de crença para enganar a humanidade. Você sabe disso, né? Todo mundo sabe que o sistema de crença serve para enganar a humanidade, né? Enganar as pessoas. E muitos se deixam enganar por isso, né? Ficam alimentando esse sistema de crença, acreditando, dando dinheiro, sustentando esse sistema e continua o sofrimento, porque o sistema de crença é só sofrimento, porque não tem eles não querem que as pessoas saibam a verdade. Eles não querem que você conheça a verdade. Porque a verdade vos libertará, né? Então, se eles falar a verdade para nós, eles sabem que nós vamos ser livres. Então, eles não querem isso. Daí eles perdem, né, o seu potencial, perdem os seus cargos, né? O poder, né? Então, eles não querem falar quem é Deus para nós. E nós, como a sabedoria divina, vamos trazer hoje, né, quem é Deus. Então vamos começar no ponto 1. Deus é uma consciência. Né, para nós começar, Deus é uma consciência. Ou seja, uma energia consciente. Deus é energia, né? Consciente, é uma consciência. Então, não estamos tratando aqui de um Deus criado por seres humanos, né, pelas pessoas, por sistemas de crença. Deus não é um homenzinho, né? Deus, ele não é uma estátua que deve ser adorado ou seguido, né? Deus não é aquele velhinho no trono com um cacetete na mão, cuidando para ver se nós pecamos, para nós dar uma paulada na cabeça. Não é esse Deus que nós estamos falando. De novo, isso, sistema de crença, o homem do porrete, não é isso que nós estamos falando. Estamos falando do Deus real, do Deus vivo, do Deus eterno, né? Então, Deus é uma consciência, uma energia consciente. Então, Deus sendo uma energia, Deus, ele é tudo o que existe. Hoje nós estamos entendendo esse tema, o que é Deus. Muita gente não entendeu ainda o que é Deus. Quem é Deus? Tem pessoa que está servindo a Deus lá nos montes, lá nos templos, no sistema de crença ainda. Ainda continua essa história, né? A historinha que contaram para nós do sistema de crença, fizeram a lavagem cerebral e as pessoas seguem o sistema de crença, os rituais.
estão seguindo a Deus, mas que Deus que eles estão seguindo? Não estão seguindo o Deus, né? O todo. Porque Deus é uma consciência, Deus é uma energia consciente, e Deus é tudo que existe. Deus é tudo que existe. Gente, preste atenção. Sem Deus nada existe, pois não existe nada fora de Deus. Veja bem. Então, quando nós pensamos Deus, não é alguém para nós seguir. Nós não podemos seguir a Deus. Não existe. Isso aí foi inventado, um sistema de crença para escravizar o povo de novo, no mesmo ritual. Aí você entra no sistema de crença, você sustenta esse sistema de crença, que o Deus do sistema de crença precisa ser sustentado, precisa de dinheiro, precisa de dízimo, de oferta, para sustentar o sistema de crença. Então, torna-se escravo de novo dos deuses opressores da humanidade, né? Que nós aqui, quando nós estamos falando em Deus, não estamos falando de Jeová. Jeová era uma entidade maligna lá, que era o opressor dos povos, né? Era o opressor da humanidade. Ele oprimia a humanidade. Ele matava, fazia judiaria, matava cidades inteiras, vilas inteiras, jovem, criança, animais, não poupava nada. Pedia sacrifícios humanos, sacrifício de animais. E aqui nós estamos falando de um Deus real, de um Deus vivo, que é Deus, que não é daquele que o sistema de crença inventou, o Deus religioso, o Deus do sistema de crença, que era Jeová e seus arcondes, né, que inventaram todo o sistema de crença, toda a lei lá para seguir, pedir sacrifícios humanos, sacrifício de animais, né, e tinha que fazer um monte de coisa, de rituais, para poder seguir, tinha que adorar num templo, porque era um ser que tinha que ser seguido. Não é desse ser que nós estamos falando de Deus Pai, Criador. Então, Deus, Ele não é Jeová. Tem nada a ver com Jeová, Deus. Deus, Ele é o Pai Celestial. Não tem nada a ver com o sistema de crença que inventaram, né? Que criaram para desviar nós do caminho da verdade. Porque quando o Messias, né, que é o mesmo Deus, né, que o Messias é Deus que se fez carne. Para vocês entenderem que Deus, ele sendo uma consciência, Deus sendo uma energia, e tudo que existe é Deus e nada existe fora de Deus, o que Deus fez? Ele se fez carne. Deus Pai, ele se fez carne, se fez filho. Então, ele criou um fractal de Deus, que era o seu próprio filho, ele mesmo se formou, né? Se fez carne, ele mesmo se fez filho, ele encarnou-se na carne. E o propósito desse Deus que nós estamos falando, o propósito dele era vir e trazer o conhecimento. Ele se fez carne, ele se encarnou, né? Deus encarnou como se fosse filho, um fractal de Deus, ele para trazer conhecimento a nós, trazer sabedoria, inteligência, ciência, para nós voltar para o caminho de novo que nós tínhamos saído fora do caminho, do que era Deus, do que era a verdade, do que era a luz verdadeira, né? Então esse Deus, ele se fez. Então o próprio Deus encarnou para nos trazer conhecimento. Então o propósito de Deus não era morrer na cruz, né? Não, Deus não enviaria a si mesmo, né? Que diz lá no princípio era Deus, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne. Então Deus estava com Deus no princípio, era Deus e o Deus mesmo se fez carne, se fez filho e habitou entre nós. Então esse Deus que nós estamos falando. Então tudo é o mesmo Deus, só que um fractal, uma manifestação de Deus, para ele poder encarnar entre nós e trazer o conhecimento, a sabedoria. Mas não era o propósito de morrer na cruz. O que aconteceu com o Messias, o Filho de Deus? Morreu na cruz porque ele foi perseguido. Ele foi assassinado. Então ele foi perseguido pelos arcontes, pelos cristãos que seguiam a regra de Jeová e perseguiram o Filho de Deus, o Messias, e condenaram à morte de cruz.
Sendo assim, ele foi assassinado e não morreu por nós, como diz, né? O sistema de crença diz que o Sananda morreu por nós, que morreu pelos nossos pecados, mas não foi assim. Não seria esse propósito de Deus. O propósito de Deus é trazer o conhecimento, trazer a ciência à luz da palavra, porque o próprio Sananda, o próprio Messias, é a palavra de Deus. Então, Deus criou tudo pela sua palavra, e a palavra é o próprio Deus, que é um fractal de Deus, que é o Filho de Deus, que se fez carne, que é o mesmo Deus que se fez carne. Então, Deus, ele não tem nada a ver com o sistema de crença, de religião. Tem nada a ver com isso. Isso foi inventado pelos homens, né? O sistema de crença, de religião, pagar dogma, rituais, fazer aquele monte de coisa, de confusão, né? Porque faz mais confusão do que ajuda, né? Porque torna tudo o povo a escravidão de novo, né? Escraviza o povo, porque quando o Messias esteve na Terra em forma de homem, ele disse: eu vim para vos libertar vocês, para tornar vocês livres, né? Vocês não são mais escravos, mas agora vocês são livres, então eu já chamo de amigo, porque vocês são livres e não escravo. E a religião faz o contrário, ela traz o povo para a escravidão. A escravidão de seguir um Deus que está lá fora e fazer os rituais, todo o sistema de crença e o paganismo, né? E sustentar esse sistema de crença errado, né? Errôneo, né? Mas Deus, ele próprio se fez. Então aqui nós vamos entender, né? O que é Deus, o tema de hoje? Presta atenção, quem tem ouvido para ouvir, ouça, né? Quem tem entendimento para entender, que entenda a palavra de Deus. Então, Deus é uma consciência. Deus é uma energia consciente. Deus, tudo que existe, existe em Deus e não existe nada fora de Deus. Tudo o que existe está dentro de Deus. Aí nós vamos entender essa mensagem, né? Está dentro dele, dentro de Deus. Tudo o que existe, gente, preste atenção. Deus é tudo o que existe. Nada existe fora de Deus. E tudo que existe está dentro de Deus. Então Deus não é aquele homem que está lá em cima, não é o Deus do porrete, né? Que fizeram toda aquela criação, aquela imaginação, seguiam um Deus, iam atrás de um Deus, faziam templos, né? Casas para Deus, né? Isso não era Deus que ficou provado. Lá quem é conhecedor da Bíblia já sabe que foi provado que Jeová não é Deus. Jeová é uma entidade maligna, né, que operava lá no passado, né, que oprimia o povo. Que lá ficou bem declarado, quando Jeová falou para Abraão, ele não sabia o que estava acontecendo com Sodoma e Gomorra na terra. Então, se ele não sabia, ele não era onisciente, não era Deus. Era uma entidade que operava e comandava o mundo naquela época, né? E fazia conforme as suas regras, né? Que era considerado varão de guerra, guerreiro, matava sem piedade, né? Não tinha talvez com ele matava ao fio da espada, mandava os seus seguidores matar, destruir cidades inteiras. Então, ficou bem claro que nós não estamos falando de Jeová, estamos falando de Deus, que é o Deus Pai Celestial, ao qual o seu Filho, que é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, seu Filho também em carne, seu próprio, né? Próprio Filho, que é o mesmo Deus que se fez carne e encarnou-se entre nós para trazer o conhecimento. Então nós estamos falando desse Deus, que não tem nada a ver com o sistema de crença, né? E aí nós vamos adiante, né? Que fala, então, nada existe fora de Deus, mas tudo que existe está dentro de Deus. Aqui esse segundo ponto que mostra para nós que nós não podemos servir a Deus. Isso foi uma coisa inventada, gente. Uma historinha que contaram para nós. A servir a Deus. Como servir a Deus, né? Você presta atenção que no final eu vou mostrar bem aonde está escrito
que não devemos servir a Deus, não tem como servir a Deus. Então isso foi inventado pelo sistema de crença. Eu estou servindo a Deus, né? Eu estou seguindo a Deus, né? Isso aconteceu uma confusão que fizeram o sistema de crença, porque o Messias, que não tem nada a ver com Jesus, né? Outra coisa que mentiram para nós, que confundiram a cabeça, que criaram um sistema de crença e mentiram para nós, criaram um nome impostor no nome do Eterno, no Filho de Deus, e fizeram toda essa lavagem cerebral pelo sistema de crença. Então não tem nada a ver com Jesus, o Messias, né? O Messias é o enviado de Deus. Messias quer dizer enviado de Deus, Deus que se fez carne e habitou entre nós. E o nome desse Messias é Yahushua, que quer dizer Deus salva. Não tem nada a ver com Jesus. Deus salva entre nós. Deus habitou entre nós, Deus salva, habitou entre nós. Então, se nós entendermos que o nome do Messias, do Deus que se fez carne, Yahushua, Deus salva, Yahushua, ou Yahosef, né, que quer dizer filho de José, Yahushua quer dizer Deus salva habitou entre nós, Yahushua, né, e Yahosef, filho de José. Então, seria o nome original, porque o J não existia, né, e não existe no hebraico. Então, nunca existiu o J, a letra J não existe. Então, a letra J, se não me falha a memória, passou a existir no ano de 1500 adiante, né? No ano de 1500, que inventaram a letra J. Então, não existe J. Então, o Filho de Deus nunca foi Jesus. Isso é uma historinha que contaram para você. Você deve seguir a Jesus, o cristianismo, né? Isso aí é inventado pelo sistema de crença, né? De religião. Inventaram esse nome impostor, que não tem nada a ver com o Filho de Deus, né? Com Deus que se fez carne, que quer dizer enviado de Deus, Messias, Machias, né? Que seria a palavra original Machias, né? E Yahushua, Deus salva, e Yahosef, que é filho de José. Então, não tem nada a ver com Jesus e o cristianismo que estão pregando para você, enganando você, né? Levando ao sistema de crença e à escravidão de novo, qual o Filho de Deus nos libertou. Então ele veio, o propósito do Filho de Deus não é morrer na cruz. O propósito do Filho de Deus era nos libertar. E como ele ia libertar? Pelo conhecimento, pela ciência, pela luz da palavra, né? Pela sabedoria de Deus. Então muitos erram o caminho porque não conhecem as Escrituras. Não foi dito assim? Veja o que foi dito no passado. O meu povo erra o caminho porque não conhece as Escrituras. Ou não examina as Escrituras. Então, se não tiver entendimento, não adianta ler, né? Tem que entender. Então, é o que o Filho de Deus veio trazer para nós, o conhecimento. E ele trouxe todo esse conhecimento falando de Deus. Então, ele disse assim, vocês não me conhecem. E nem conhecem o meu Pai. Se vocês conhecessem o meu Pai, vocês escutariam o que eu estou falando. Mas vocês não estão escutando o que eu estou falando, então não conhecem a mim e nem a meu Pai. Então Jesus, né, que foi introduzido no lugar do Messias, não tem nada a ver com a história. Jesus Cristo foi um nome impostor criado pelo sistema de crença. E o Messias não estava falando de Jeová, estava falando do Deus Pai. Vocês não conhecem o Deus Pai. Vocês conhecem a Jeová, né? O opressor, o Deus da lei, o Deus que pede sacrifício humano, sacrifício de animais, mata sem piedade, castiga o povo. E por isso todo esse sofrimento, porque o povo não entendeu, confundiram, né? A religião confundiu. Colocou Jeová no lugar de Deus e Jesus no lugar do Messias. Aí confundiu-se tudo, e daí todo o povo vai seguindo atrás do sistema de crença, do sistema religioso, sustentando esse sistema, e eles se alimentando de vocês. Enquanto vocês não tomam atitude e sair fora do sistema de crença, sair fora da religião, vocês ficam alimentando e sustentando esse sistema enganoso, né? Que é a historinha que contaram para nós, né? Pecado de Adão e Eva. Não é nada disso, né? Contaram uma história
e fizeram a lavagem e celebraram. Então, aqui bem claro que Deus é uma consciência, Deus é um espírito consciente, e Deus ele próprio se fez filho. Ele não é outro. O Messias não é outro, é o mesmo. Deu para entender, gente? Deus ele criou um fractal dele mesmo. Ele mesmo se fez filho. Eu vou me fazer filho e vou descer lá e vou encarnar como Deus. Deu para entender? Que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, estamos falando de um mesmo ser, de uma mesma fonte, de uma mesma luz, de uma mesma energia consciente. Então, Deus não é alguém que nós podemos procurar fora de nós. Não existe isso, não tem como fazer isso. Então, se não podemos servir a Deus, aí que entra a parte 3, né, o ponto 3. Nós falamos que Deus é uma consciência, Deus é um espírito, que Deus se fez fractal dele mesmo, né? Se fez filho. Então, no ponto 3, pergunta para nós, se nós não podemos servir a Deus, o que nós vamos fazer? Não podemos servir a Deus, o que nós podemos fazer? Nós devemos o que fazer? A palavra é bem clara, né? A palavra é bem clara nesse assunto, né? Nós devemos respeitar a Deus, né? Então aqui o primeiro é respeito por Deus, respeitar a Deus. Isso é bom. Então, seguir a Deus aconteceu lá quando o Messias estava como homem, Deus veio como homem, ele encarnou como homem, aí seguiu a ele porque ele tinha muito conhecimento para ensinar. Então, por isso que o povo seguia, porque ele estava na carne, estava no estado físico, né? Então, tinha que ser seguido. Então, vem e me segue para escutar os meus ensinamentos, mas não para outra coisa. Então, depois que ele morreu e ressuscitou, não pode seguir mais o homem. Deixou de ser o homem. O homem era uma manifestação de Deus na carne. Morreu, terminou-se o ministério do homem, gente, do homem carnal, né? Na carne. Deus na carne terminou o ministério na morte. Na ressurreição, voltou-se ao espírito. Na ressurreição, voltou-se o espírito cósmico. Deus, Pai, voltou-se ao estado de fonte, de energia, de consciência. Então, ele voltando ao estado de consciência de Deus Pai, de espírito, ele não deve ser seguido, porque ficaria chato, né? Eu atrás de Deus. Deus vai para lá, eu vou atrás dele. Aí Deus vai perguntar, mas esse cara atrás de mim, né? Está me perturbando. Torna-se um estorvo para Deus. Como é que eu vou seguir a Deus? Vou andar atrás de Deus? Não existe isso, gente. Isso foi inventado pela religião. Inventado pelo sistema de crença. Não temos como seguir a Deus. Porque Deus mora dentro de nós. Então não se segue alguém que está dentro de nós. Então não tem como andar atrás de Deus. Seria andar atrás de Deus e não seria isso que Deus explicou. Não é para vocês me seguir, andar atrás de mim. É para vocês seguir os meus ensinamentos. O que quer dizer seguir? Entender, aprender, compreender, botar em prática, né? Praticar o que eu tenho dito. Então é isso, Deus veio trazer a luz, que é Ele próprio a luz. Deus veio trazer a palavra, que é Ele próprio a palavra. Deus veio trazer o conhecimento, que Ele é o conhecimento, Ele próprio. Então, gente, todo esse tempo o povo tem sido enganado, sido arrastado à escravidão, ao sistema de religião, ao sistema de crença, e estão seguindo os arcontes e as entidades que oprimem a humanidade. E estão pensando que estão servindo a Deus. Por falta de conhecimento, pensa que está servindo a Deus, está servindo o Deus desse século. Lembra que o Messias falou? O Deus desse século cegou o entendimento para que não creia na verdade e não se salve. Então, se você não crê na verdade, você não pode se salvar porque você não tem entendimento. E fica seguindo aos deuses criados pelo sistema de crença e pelos arcontes,
que o trabalho deles é escravizar o povo e manter na roda descensara. Porque se não pode dar o entendimento para nós. No momento que der entendimento, nós saímos fora e seremos livres. E os arcontes de Jeová não quer que nós sejamos livres. Eles querem aprisionar no sistema de crença. Sempre, continuamente servindo a um ser. Ou buscando a um ser fora de nós. Então, é isso que o sistema de crença faz. Contaram uma história, fizeram uma lavagem cerebral. E não quer que você saiba sobre Deus. No momento que você saber sobre Deus, aí o trabalho deles fracassa, né? Eles não têm mais quem sustente a obra deles. Se não podemos servir a Deus, o que nós podemos fazer? Nós devemos respeitá-lo, respeitar a Deus. Isso nós devemos fazer. Amar a Deus. Devemos respeitar, amar a Deus e honrar a Deus. E como é feito isso? Como que eu faço isso? Você respeitar a Deus é o momento que você entende que Deus está dentro de você. Lembra que eu disse? Nada existe fora de Deus. Então, nós estamos dentro de Deus. Nós não estamos fora dele, não tem como estar fora de Deus. Nós estamos dentro de Deus. Porque já foi dito lá no passado e muitos não entenderam. Os leitores da Bíblia não estão lendo a Bíblia de maneira correta, não estão entendendo nada do que a Bíblia está falando. Aí se diz religioso, se diz crente, que acredita na Bíblia, mas eles não entendem o que está escrito na Bíblia. E já foi dito na Bíblia lá, pelo próprio Messias, através do apóstolo Paulo. Paulo entendeu essas coisas, lá no passado, quase 2000 anos atrás. Paulo já entendeu isso, o que eu estou falando hoje aqui. E que muitos ainda não entendem, que estão atrás dos rituais, dos dogmas, do sistema de crenças, adorando deuses que não devem ser adorados. Então, entendimento, gente. Deus está falando pelo seu Espírito através da minha boca. Eu sou o homem, eu sou o instrumento. A boca é minha, mas a palavra é de Deus, o Espírito é de Deus, que jorra para a vida eterna, que flui como um manancial, como um oceano de sabedoria, de conhecimento. É uma riqueza de vida, de salvação, de prudência, de crescimento, de expansão de consciência, de evolução. Então Deus está falando dessas coisas. Deus não está falando de seguir um sistema de crença, de religião. Deus está falando de expansão de consciência, evolução, arrebatamento espiritual de frequência, gente. Deus está falando de coisas maravilhosas, de entendimentos profundos, e não de coisas infantil. O que Deus está falando é que nós devemos respeitar a Deus. Respeitar a Deus é entender que Deus está dentro de nós. E se Deus está dentro de nós, nós vamos fazer o que é correto, respeitando a Deus. E como eu faço isso? Amando o próximo como a ti mesmo. Lembra que foi dito? Amarás o próximo como a ti mesmo? Foi dito lá. E muita gente esqueceu. Parece que volta ao esquecimento, mas foi dito lá. Amará o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua força. Qual é o Senhor teu Deus? Aqui, que está dentro de nós. O Senhor teu Deus que está aqui dentro do coração. Aqui é o lugar de Deus. Aqui eu respeito a esse Deus. Aqui eu honro a esse Deus. Eu tenho que honrá-lo como dono da minha vida. E amar a Deus. E amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a mim mesmo. Então, se eu amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a mim mesmo, eu estou honrando a Deus, eu estou respeitando a Deus e estou amando a Deus. Ou seja, eu estou fazendo como Deus faz. Entendeu? Quem tem o ouvido, ouça o que o Espírito diz, para que entenda essas mensagens. Então Deus, ele não está perdendo o seu tempo. Ele está trazendo a luz para aqueles que querem ser iluminados. Sei que muitos vão seguir o sistema de crença, o sistema de religião, não vão prestar atenção no ensinamento de Deus, no conhecimento da verdade. Mas Deus está dizendo aqui
que nós devemos respeitá-lo a Deus, devemos honrar a Deus, devemos amá-lo a Deus. Não podemos servir a Deus. E aí o sistema de crença colocou toda uma lavagem cerebral nas pessoas, e as pessoas seguem esse sistema de crença, perdendo assim a sua salvação, porque o Deus desse século cegou o entendimento para que não creia na verdade. Então creia na mentira, creia no impostor, porque eles fizeram tudo uma manipulação, criaram um impostor no lugar de Deus, no lugar do Filho de Deus, que é o Messias, que é o Yehosef, né, que é o Yahushua, que não tem nada a ver com o sistema de crença. Jesus foi criado pelo sistema de crença, sendo que a letra J veio existir a partir de 1500, então não existia essa letra. E não existe no hebraico. Nunca existiu e não existe. Então não pode ser falar desse nome Jesus ou Jeová. Seria o Deus do Velho Testamento, o opressor, que oprime a humanidade, que traz aquele sistema da roda de Sansara, da reencarnação, enganando o povo, dizer que dão ferramenta de evolução, mas não evolui nada, porque morre e volta e não se lembra de nada, esquece tudo que aprendeu de novo e de novo e de novo. E sofrimento em cima de sofrimento, sofrimento e sofrimento. E nada melhora, nada muda, porque não entenderam a verdade. Então, eles não querem que você saiba essas verdades, porque para eles não é lucro. Eles ganham com isso, né? São sustentados por isso. Se você deixar de sustentar esse sistema, eles têm que trabalhar que nem nós. Nós trabalhamos, né? Aí a coisa muda. Muda de figura. Então, Deus, quando o Messias falou de Deus, ele não falou de um Deus que descansou. Não tem nada a ver com Deus do Velho Testamento, com Jeová, com seus arcontes, não. Que quem descansou no sétimo dia foi Jeová, foi Yahvé, né, no Velho Testamento. Que não tem nada a ver com Deus Pai Celestial, que é o que se fez carne e habitou entre nós. Então, quando o Messias falou, o meu Pai sempre trabalhou e até hoje trabalha. Não teve descanso para Deus. O Deus verdadeiro nunca descansou. Meu Pai trabalhou e trabalha até hoje. Nós trabalhamos junto. Então, quando o Messias estava falando de um outro Deus. Não estava falando do Deus da Bíblia, do Deus do sistema de crença, do Deus religioso, do Deus inventado. Não estava falando disso. Porque, gente, a Bíblia sobrou poucas coisas. Porque eles não colocaram nada dos ensinamentos do Messias. Foi tudo perdido. Está tudo fora da Bíblia. Alguma coisinha ficou na Bíblia, sobrou na Bíblia alguma coisa de verdade, porque eles não entenderam o que estava lendo. Se eles entendessem, eles não deixavam também. Claro que não iam deixar na Bíblia se eles entendessem o que estava dizendo aquela palavra, mas eles, como não entenderam, deixou passar, né? Então sobrou alguma coisa, porque ainda não entenderam. Senão o sistema de crença não ia deixar na Bíblia. Porque a intenção do sistema de crença é inventar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para morrer na cruz. Onde é que se viu Deus mandar seu filho para morrer na cruz? Não existe Deus assim. Existe o arconde, o Deus opressor, mas não Deus verdadeiro. Deus jamais ia enviar o seu filho para morrer na cruz, porque Deus é amor. Como? Como faço isso agora? Como que eu vou mandar meu filho para morrer na cruz se eu sou amor? Não posso. Então Deus, o propósito de Deus não foi mandar seu filho para morrer na cruz, foi para trazer conhecimento, para fazer a obra. Então ele foi impedido de fazer a obra. Né? Ele pregou o máximo que podia e mataram ele assassinado. Foi assassinado, foi perseguido pelos próprios cristãos, pelos próprios sistemas de crença que seguiu os arcontes de Jeová lá na época, né? Então, porque o Messias não se sujeitou a fazer a vontade de Jeová, não quis cumprir a lei de Jeová, ele achou que não devia fazer aquilo, que os homens deviam ser livres e não ser escravos, ele foi perseguido pelo próprio Jeová e pelo seu povo, né? Pelos religiosos, e levaram à crucificação. Então, o Messias, né? O Yehosef, né? Que é o nome original, que não tem nada a ver com Jesus, também foi criado, né? Este nome Jesus para
contar uma historinha para nós e criar o sistema de crença, lembra, né, da historinha? Então, Yehosef, né, o Yahushua, né, que é Deus salva, ele foi perseguido e morto. Mas como Deus é Deus, ele tem o poder de ressuscitar e se tornar um corpo de luz, né? Um corpo glorificado. E é desse Deus que nós estamos falando, Deus glorificado, do corpo de luz, ao fractal direto do Pai, que se fez carne, se fez filho. Então não tem nada a ver com aquele Deus amou o mundo de tal maneira lá, que enviou seu filho para morrer na cruz. Não existe isso aí, gente. Isso aí foi inventado, criado, né? Então, mas cada um crê naquilo que quiser, né? Vocês são livres, né? Recebe o conhecimento quem quer o conhecimento, quem quer se salvar, porque é nós que temos que se salvar. O conhecimento foi dado para nós, a sabedoria foi trazida até nós. Nós é que se salvamos, não é o Messias que nos salva, né? Não é o Messias, mas é nós mesmos que se salvamos. Pelo conhecimento que o Messias trouxe, que Deus Pai trouxe. Então, se não podemos servir a Deus, o que nós fazemos? O que nós vamos fazer? Vamos honrar a Deus, vamos amar a Deus, vamos respeitar a Deus. Então, o que é Deus? Deus é uma consciência, Deus é um espírito, uma energia consciente, porque espírito é a mesma coisa que energia. Energia consciente, né? Então, aqui nos mostra que Deus, ele se fez, né? Veja que no princípio, uma energia. Pensa bem comigo. Pensa junto comigo, né? Uma energia. E essa energia, ela expandiu, gente. Ela expandiu. Ela se fez. Então, Deus se fez tudo o que existe. Então, nós estamos dentro de Deus. Não existe nada fora de Deus. Então, aquela palavra que inventaram, né, que criaram pelo sistema de crença, inventaram uma palavra, você está desviado, né? Lembra que no sistema de crença eles criaram essa palavra, né? Se não está servindo, o sistema de crença está desviado. Desviado de quê? Se não tem como ser desviado de Deus, não tem como sair de Deus. Se estamos dentro de Deus, como que vai estar desviado? É uma palavra inventada pelo sistema de crença para confundir a tua mente, para você seguir, continuar sendo escravo deles. Aí você está desviado. Mas desviado do quê? Não tem como ser desviado de Deus. Nada existe fora de Deus, lembra? Então Deus é tudo o que existe. E tudo que existe está dentro de Deus, não está fora de Deus. Deus não é aquele homem do porrete, né, que está esperando a gente cometer um pecado para dar uma paulada na cabeça. Não é esse Deus que estamos falando. Isso aí você foi enganado. Enganaram você com esse sistema de crença. Não é isso para acontecer. Então, Deus, ele está trazendo a luz da palavra, está trazendo o conhecimento, está trazendo o escape para a sua vida. Para você deixar de ser ignorante, deixar de seguir homem, deixar de seguir dogma, sistema religioso, sistema de crença. Porque foi escrito lá, porque falaram isso. Foi escrito, mas falaram isso, mas você não entendeu o que leu. Se você não entende o que lê, não adianta estar escrito. Isso é coisa dos religiosos, gente. Coisa de sistema de crença. Carrega a Bíblia debaixo do braço. Tudo enfeitadinho. Sou um santo de Deus. Mas não entende nada daquele livro que está carregando. Quando lê a Bíblia, lê errado. Pega o pé da letra e sai fazendo um monte de confusão, de besteira. E levando o povo à escravidão. Não tem nada de libertação. Não tem nada de evolução nisso. E Deus quer que nós chegamos à evolução espiritual, gente. Acorda! O que Deus quer que você faça é a evolução espiritual para todos os homens. É isso que Deus veio trazer. Deus se fez filho, se fez carne, habitou entre nós, trouxe o conhecimento, trouxe a verdade, trouxe a salvação, trouxe o escape. Deus quer que todos os homens estejam expansão de consciência, esteja evolução espiritual. Está falando de frequência, ciência, física, mecânica quântica, matemática. Deus não está falando de coisas torpes. Se é que você me entende, o que eu estou falando, você compreende o que eu estou falando? Filhinho,
amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amará o Senhor teu Deus acima de tudo. Respeitá-lo, honrá-lo, amá-lo, é isso. Então, mas muitos hoje estão levando a vida no sistema de crença, no sistema de religião, procurando Deus lá fora. Porque já foi dito, né? Paulo entendeu essas verdades. O que está escrito lá que Paulo escreveu? Nós somos membro do corpo do Messias. Tem palavra mais sólida do que essa? Tem conhecimento mais profundo do que esse? Isso é um oceano de verdade. Isso é um mar de sabedoria. Que Deus quer que nós entendemos, mas nós paramos no tempo e parece que o esquecimento toma conta das pessoas. As pessoas esquecem do que Deus falou, do que foi trazido. Paulo já falou isso, vocês, nós somos membro do corpo de Deus. Gente, deu para entender? Conseguiram compreender essa verdade? Estamos dentro de Deus. Paulo já falou isso. Então tudo que eu estou falando hoje não é uma invenção da minha cabeça. Isso vem direto de Deus para mim. Porque já tinha sido feito, isso já tinha sido falado. Nós somos membro do corpo de Deus. Ah, mas nós somos membro do corpo de Deus? Não sabia. Pergunta para um religioso o que quer dizer essa palavra membro do corpo de Deus. É estar dentro de Deus, é fazer parte de Deus. Quer dizer que nós somos Deus em partícula. Estamos dentro dele. Então, corretamente, Deus está trazendo toda essa ciência, todo esse conhecimento, porque não há mais tempo, gente. O Messias falou por causa da ignorância e da dureza de coração. Foi dado a carta de divórcio e ninguém entendeu nada que o Messias falou. Mas o que esse cara está falando em carta de divórcio, né? Por causa da dureza de coração e da ignorância do povo. Então, por isso que foi dado a carta de divórcio. Né? E aí ninguém entendeu o que o Messias estava falando. Então, por causa da ignorância e da dureza de coração, ainda é necessário que nós falamos pelo Espírito de Deus ainda, essa gente, esse povo. Ainda é necessário nós falarmos a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, ainda é necessário Deus, através de nós, trazer esse conhecimento, essa ciência, Deus agir através da nossa boca, ainda é necessário por causa da dureza de coração e da ignorância humana, que ainda não entenderam o que Deus está fazendo. Deus quer o melhor para nós, Deus quer qualidade de vida, gente. Deus quer vida eterna. Deus não criou a vida para morrer. Deus criou a vida para viver. A vida é feita para viver. Então não existe esse negócio de sofrimento, de doença, de miséria. Mas é se nós entendermos o que Deus está falando, ainda, por um pouco de tempo, Deus está falando ainda. O próprio Deus, ele se dispõe a falar através de nós, para que todos vocês cheguem ao conhecimento da verdade. Porque o Deus desse século cegou o teu entendimento, para que você não creia na verdade e não se salve, gente. Então é isso que Deus está falando. Trazer o povo de volta para o caminho, mas não é trazer para uma religião, não é isso que Deus está falando. Trazer para um sistema de crença, não. Trazer de volta para o caminho que é Deus. Para nós lembrar que nós estamos dentro de Deus. Não entenderam que nós e Deus somos um. Fizemos parte do mesmo. Todos somos um. Paulo entendeu essas verdades. Nós somos membros do corpo de Deus. Porque se somos membros do corpo do Messias, o Messias é membro do corpo de Deus, é o fractal de Deus, Deus que se fez carne, então somos membros de um só corpo.
tudo do mesmo corpo. Não estamos falando de dois deuses, estamos falando de um Deus só. Pai, que nós somos membro do seu corpo, fizemos parte dele, estamos dentro de Deus. Não estamos lá fora de Deus. Então não tem como estar desviado da presença de Deus. Não tem como se desviar. Nem a morte desvia da presença de Deus. Se nós desencarnarmos, continuamos em Deus, porque não tem como sair de Deus, gente. Então Deus é uma consciência, Deus é uma energia, um espírito. Lembra quando se fala em espírito, fala em energia, a mesma coisa? Quando se fala em Messias, fala em palavra, que Messias e a palavra de Deus é a mesma coisa? Lembra que Deus é espírito e vida. As palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Então, quando fala a palavra, é vida, é espírito. Palavra e espírito, palavra, Messias, Filho, é a mesma coisa que palavra de Deus. Então, Deus, ele se fez tudo nós. Tudo que existe é Deus, ele se fez. Então, ele expandiu, uma energia que expandiu e se fez em todos nós. E para o religioso, gente, para o sistema de crença, é como eles não entendem a ciência de Deus, as verdades, e seguem os dogmas, os rituais, os sistemas religiosos de crença, as indulgências, né, pagando, né, sacrifícios humanos, rituais, sacrifício de animais. Como eles não entendem a verdade de Deus, eles dizem assim, não, mas tudo isso que você falou, mas não está na Bíblia. Os religiosos vão dizer isso, não está na Bíblia. Não, é o contrário. Aí que você se engana, está na Bíblia. Na verdade, tudo isso que eu estou falando está na Bíblia. Por que está na Bíblia? Porque escapou. Alguma coisa de verdade ainda tem na Bíblia. Porque eles não entenderam o que eles estavam lendo e deixaram na Bíblia. Se eles entendessem, não deixavam, né? Então está na Bíblia. Está lá na Bíblia do crente, do religioso, né? Aquele que se diz santo, perfeito, religioso e coisa e tal, né? Doutor da lei. Mas ele lê a Bíblia que está lá e não entende nada que está dizendo a Bíblia, e aí faz uma tremenda confusão, cria-se um sistema de crenças, dogma, engana o povo, escraviza o povo de novo, e Deus está dizendo aqui, meu filho, é aqui, meu filho, vem para cá, meu filho, vem para a luz, vem para a sabedoria, vem para a ciência, vem para a expansão da consciência, vem para a evolução espiritual. Deus não se cala, porque Deus tem que ajudar você. Deus é amor o tempo todo, tem que estar te orientando, tem que estar te passando conhecimento para que você acorde, desperte, não fica nesse engano, não vá atrás dele. Não acredita nessas coisas. Então, o religioso, os leitores da Bíblia, não estão lendo a Bíblia direito. Um pouco de verdade ainda que sobrou na Bíblia, né? Porque tem um pouco de verdade ainda. Alguma coisa escapou. Alguma coisa deixaram na Bíblia, né? Está escrito lá em Atos, né? Em Atos dos Apóstolos, está escrito no capítulo 17 e versículo 24. Então, tudo isso que eu falei, que Deus é uma consciência, ou seja, uma energia consciente, tudo que existe está dentro de Deus, não existe nada fora de Deus. Tudo que foi feito por Deus, e nada do que existe foi feito sem Deus. Deus era no princípio, e Deus se fez filho, porque não existe o filho sem Deus, né? Porque Deus, ele mesmo se fez filho, se fez carne e habitou entre nós, que é o Sananda, né? Que é a manifestação, o Messias, o Sananda, que muitos conhecem. E tentaram manipular os nomes, né? Colocar nomes impostores para dificultar a nossa sabedoria com o Pai Eterno, a nossa comunhão com Deus. Então, tudo que eu falei, que Deus está dentro de nós, e que nós estamos dentro de Deus, que nós somos membros do corpo de Deus, está tudo na Bíblia. Está na Bíblia. Ainda se escapou isso, se salvou isso. Ainda deixaram lá porque não entenderam. Se eles entendessem, eles tinham tirado da Bíblia também, né? Então, gente, o sistema de crença é dos arcontes, gente. Eles estão se escravizando. Eles estão colocando você de volta à escravidão, às correntes em você.
E você não está entendendo isso, ainda você está dando dinheiro para essa gente, está sustentando esse sistema de crença. Gente, é hora de acordar. Deus está trazendo para você uma sabedoria infinita, uma sabedoria muito grande, um oceano, é um mar de conhecimento. E eu espero que você saiba o que fazer com essa sabedoria, né? Porque muitos serão chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque não entendem. Por que muitos são chamados? São chamados, mas não entendem nada. Acabam desistindo. Acabam deixando para lá o conhecimento. Então, aqui, ó, no versículo 24, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, diz o seguinte: E o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas ou por mãos de homem. Então aqui primeira parte do versículo aqui já diz, né, que o Deus que é Senhor, que criou todas as coisas, ele não habita em templo feito por mão de homem. Então, já desfaz todo o sistema de crença, desfaz todo o sistema religioso, né, gente? Gente, presta atenção. Deus não habita em casa feita por mão de homem. Templo. Então, não tem como eu fazer uma casa para servir a Deus. Vocês podem ver que no sistema de crença eles dizem a casa de Deus. Eu vou lá na casa de Deus. Mas como assim se Deus não tem uma casa? Deus não habita em casa feita por mão de homem. Aí eles chamam aquela casa de lugar santo. Ah, a casa de Deus é o lugar santo, não pode falar tal coisa, tá? Isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem que respeitar a casa de Deus, que é lugar santo. Mas como assim? Lugar santo somos nós. O lugar santo de Deus é o nosso coração, a nossa vida, porque Deus habita em nós. E não habita em casa feita por mão de homem. Então Deus não habita em templo religioso. Aí já tira todo aquele sistema de crença, quebra todo aquele paradigma, né? E você entende que não é para seguir sistema de crença. Então, Deus aqui, ó, primeiro versículo já abre os olhos, né? Já te dá um alívio espiritual. Te dá um conhecimento aqui. O Deus que fez o mundo e todo o que nele há, e tudo que nele há, fez o mundo e todas as coisas, né? Que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templo feito por mãos de homem, e nem tampouco é servido por mãos de homem, como se necessitasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração, todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração de homem, para habitar sobre toda a face da terra. Então aqui fala que Deus, nesse versículo, fala que Deus, ele fez todas as coisas e de um só sangue ele fez toda a geração dos homens. Somos todos de um só sangue, todos de uma só geração, né? Tudo feito de um mesmo material. Então aqui Deus está falando que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Então não existe uma casa de Deus, né? Para começar, já não existe isso, né? A religião te mentiu para você, né? Você foi enganado pela religião. Então não existe uma casa de Deus. Para começar, Deus não é servido por mão de homem. Então Deus não pode ser servido. É o que eu falei aqui no começo, né? Não podemos servir a Deus e ninguém pode servir a Deus. Porque Deus não pode ser servido por homem. Porque Deus, ele é quem serve. Aqui está escrito na Bíblia. Está escrito no versículo aqui, no capítulo de Atos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 em diante, né? Está escrito que Deus, ele serve, ele dá o fôlego de vida. Ou seja, Deus é o nosso fôlego de vida. Ele é a nossa energia, ele é a nossa vida. Então Deus nos serve em tudo que nós precisamos. Então, Deus, ele sustenta todo o firmamento, ele alimenta todo o sistema.
porque Ele é tudo. Então, nós se alimentamos de Deus, se nutrimos de Deus. Então, a nossa nutrição é a nutrição de Deus, que Deus se alimenta, nós se alimentamos, porque Ele, através do quê? Do seu sopro nós existimos. Através do seu sopro nós respiramos. Então, nós respiramos Deus, respiramos Ele, a vida. Então, Ele nos dá a vida. Ele nos dá o sopro de vida, o fôlego e todas as coisas, porque Ele serve em tudo e a todos. Ele serve, Ele sustenta todo esse sistema. Então não existe nada fora de Deus. Então, para começar, para que buscamos ao Senhor, se porventura, tendo ou pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Procuramos o Senhor, disse o apóstolo Paulo, se porventura pudéssemos achar. Veja o que Paulo falou. Se porventura tateamos, né? Tateamos quer dizer procuramos, né? Tateamos aqui ou ali e ver se encontramos Deus. Mas ele não está fora de nós, Ele está dentro de nós. Ele não está longe de vós. Paulo disse assim, tateamos para ver se achamos Deus. Encontramos o Senhor, mas Ele não está longe de vós. Para com isso, para de procurar Deus, Paulo quis dizer, né? Para de procurar Deus lá ou aqui, tateando para ver se encontra Deus. Não é para fazer isso. Deus já foi encontrado, está aqui dentro de nós. Entendeu o que o Espírito está falando? É para que tenha ouvido e que ouça, né? Para que entenda a palavra. Então, Paulo falou essas coisas que Deus não pode habitar em templo feito por mão de homem. Não existe uma casa de Deus. Não tem isso, gente. Isso é inventado pelo sistema de crença. E servir a Deus, eu estou servindo a Deus. Lembra que no sistema de crença fala muito se isso, estou servindo a Deus. Não está servindo coisa nenhuma. Quem somos nós para servir a Deus? Nós não podemos servir a Deus. Porque ao contrário, Deus é que nos serve em tudo e em todas as coisas. Deus é o autor da vida, é o autor do fôlego da vida que nós respiramos. Então Deus é a nossa vida. Então nós vivemos com a vida de Deus, nós se alimentamos de Deus, nós somos sustentados por Deus, Deus é o nosso firmamento, nós temos que lembrar que nós somos parte de Deus, somos membro do corpo de Deus, estamos dentro dele e nada existe fora de Deus. Então, isso é Deus. O que é Deus, o tema de hoje? Isso é Deus. Deus é tudo que existe, todas as coisas. E fora de Deus não existe nada. Isso está provado, ainda tem na Bíblia, né? Tem na Bíblia, estou provando para os fanáticos ainda conferir lá, né, que está na Bíblia, que eles não entenderam o que estava lendo, né? Os fanáticos foram na Bíblia, leram, mas não entenderam. Aí, eu trago o conhecimento hoje, pela inspiração de Deus, está na Bíblia, você pode procurar no Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 em diante. Então, Deus, Ele fez todas as coisas, né, diz a Bíblia, e não habita em casa feita por mão de homem, e também não pode ser servido por homem. Então, nós não servimos a Deus. O que nós fizemos? Respeitamos a Deus. Aí que entra a palavra, né? O que nós devemos fazer se nós não podemos servir a Deus? Claro que não podemos servir a Deus. Servir com o quê, gente? Como nós vamos servir um ser infinito, né? Grandioso, a fonte da criação, pai e mãe da criação, pai que se fez filho, que se fez carne. Como nós vamos servir alguém desse tamanho? É o contrário, Ele que nos serve em tudo. Sem Deus nós não respiraria, né? Não estava respirando sem Deus. Sem Deus uma folha de uma árvore não se cria. Tudo é sustentado por Deus. Deus é todo esse sistema. Então, o trabalho de Deus é trazer nós para a luz, para o conhecimento, para o caminho de novo, que é estar em Deus. Permanecer dentro de Deus e Deus dentro de nós. Lembra que foi dito? Eu estarei convosco todos os dias, né? Para sempre. Estarei aonde? Dentro de vocês. Então, quando o Messias fala, estarei convosco todos os dias, estarei dentro de vocês. Ele estava falando assim. Jesus disse, presta atenção, né? No caso do Messias, né? Que Jesus não existe, né?
Jesus é a palavra do impostor que colocaram no lugar do Messias, né? Então, mas muitos popularizaram esse nome e muitos falam de Jesus, mas não é Jesus. É o Messias, né? Que é Yahosef, né? Que é o Roshua, que quer dizer Deus salva, Deus manifestado entre nós, enviado de Deus. Então, o Messias, quando ele falou, ele disse assim: estarei convosco todos os dias, aonde eu estou. Então, quando o Messias falou isso, ele disse: ó, presta atenção aqui, ó. Eu, o Messias, Deus salva, enviado entre vós. Olhe para mim aqui, ó, e veja. Estarei em vós todos os dias, para sempre. Então, lembra-se que Paulo falou: nós somos membros do corpo de Deus. Estamos nele. Então, Paulo já tinha falado isso. Então, hoje a mensagem é essa, né? Que estamos dentro de Deus, somos parte de Deus, e Deus é o nosso sustentar. Deus é o nosso alicerce. Deus é o nosso firmamento. Então, Deus é o que nos sustenta. Deus é o firmamento de todas as coisas. Porque sem Deus firmar, nada existe. Porque Deus, ele é o firmamento de tudo, de terra, de céu, de sol, de planetas, de universos, de tudo que existe, Deus é o sustentar, Deus é o firmamento. Então, gente, deu para entender que o sistema de crença, de religião, quer tirar você desse verdadeiro caminho, que é Deus. Você já está em Deus, você está no Pai e o Pai está em você, como foi dito, né? Eu estou em Deus e Deus está em mim. Eu sou membro do corpo de Deus. Então, Deus é uma consciência, é uma energia consciente, é um espírito, né? Que espírito é consciência, é energia. Então, para que você entenda bem o que Deus quer, que nós voltasse a esse caminho, estar em Deus. Se nós estamos em Deus, nós somos Deus também. Não precisa buscar Deus num sistema de crença, num sistema de religião. Para que eu vou fazer isso se não precisa? Ninguém pode seguir a Deus, não tem como seguir a Deus. Porque Deus está dentro de nós. Não tem como servir a Deus, porque Deus não é servido por homem. Não pode, está escrito na Bíblia, não pode servir a Deus. E muitos lá pensam que estão agradando, que estão fazendo a vontade de Deus. Ah, eu estou servindo a Deus. Está servindo coisa nenhuma, está se enganando a si mesmo. Por não dar ouvido ao conhecimento que o Messias trouxe, né? O verdadeiro Messias trouxe o conhecimento, mas não entenderam nada. Daí os líderes, né, os líderes das religiões, não deixam você entender nada, porque eles querem ganhar, né? Você não quebra o sistema deles, quebra o trabalho deles, e não passa o conhecimento para vocês, que vocês não podem saber, porque senão quebra o sistema, e segue-se como dantes, né? Tudo escravo dos dogmas, do sistema de crença, da religião, dos deuses, né, opressores, vingativos, guerreiros, que matam sem piedade e oprimem a humanidade, porque a humanidade não tem conhecimento, a humanidade não tem conhecimento, não vê de seguir o verdadeiro Deus que está dentro de vós. Então, aonde você deve procurar Deus? Dentro de você. Esse Deus que está dentro de você, esse Deus que você deve procurar. Esse é o Pai Celestial. É esse que o Messias estava falando. O Pai, vocês não conhecem, gente, vocês estão enganados. O Messias falou isso, né? Vocês não conhecem o Pai, e nem me conhecem a mim. Então, quando ele falou isso, ele não estava falando do sistema de crença. Estava falando de Jeová, do opressor. Não, ele estava falando do verdadeiro Messias, né? Do Deus que se fez carne e do Pai verdadeiro. Ele estava falando de coisas eternas, que o povo não conhecia, e muitos de nós hoje não conhecem ainda também. Por isso eu estou trazendo essa verdade, que Deus está falando através da minha boca para trazer esse conhecimento, porque muitos ainda não conhecem esse conhecimento. Que o Messias falou: vocês não conhecem o Pai, e nem conhecem a mim. Se conhecessem, me escutariam as minhas palavras. Praticavam meus mandamentos. Então, gente, para que vocês entendam, sistema de crença quer tirar você da verdade. É o Deus desse século que cega o entendimento. Prega a mentira, o engano, a manipulação, o Deus impostor, que quer colocar no lugar do Deus verdadeiro, que é do Pai Celestial. E esse lugar de Deus ninguém coloca ninguém, porque Deus, o lugar de Deus está dentro de nós. Não numa casa feita por mão de homem,
não no sistema religioso, não no sistema de crença. Então, hoje você recebeu libertação. Hoje você recebeu salvação, porque você recebeu o conhecimento, o entendimento para se salvar. Então, é isso que Deus está trazendo para você. O conhecimento, então, Deus está dizendo, filhinhos, você tem que entender, você tem que respeitar a Deus, amar acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Filhinho, amai-vos uns aos outros. Amará o Senhor teu Deus acima de tudo. Então, Senhor teu Deus, quando falar em Senhor teu Deus, lembra que você está dentro de Deus, você é membro do corpo de Deus. Está escrito na Bíblia. Né? Nós somos membros do corpo de Deus. Lembra? Então, nós estamos dentro de Deus e Deus está dentro de nós. Somos tudo um. Somos todos uma coisa só. Todos somos um. Então, você é o todo. O todo é tudo. Já está dizendo, Deus é todas as coisas que existem. Não tem um Deus lá num trono, gente. Um Deus que você possa buscar. Pedir perdão, se ajoelhar na frente de um homem lá com um porrete na mão. Não existe isso, gente. Isso é invenção. Sai desse sistema, pelo amor de Deus. Fuja dessa aparência do mal. Que Deus disse que fuja da aparência do mal. Desvie-se do caminho do mal. E pratique o que é correto e o que é bom. Se eu amar a Deus, eu respeito a natureza, gente. Eu protejo os animais, eu protejo os rios, não deixo a poluição para dentro dos rios, não desmato as matas, as florestas, não posso desmatar, não posso judiar dos animais, não posso prejudicar a natureza. Então, isso é honrar a Deus, é amar a Deus, é respeitar a Deus. E hoje, eu peço a Deus que esse conhecimento, esse entendimento possa fazer efeito na sua vida, e é para quem quer o conhecimento, é para quem busca o conhecimento. Né? Para quem não quer, pode seguir o que quiser, está livre para seguir o que quiser. Não é obrigado a seguir a Deus. Mas o único caminho de salvação é Deus. É esse Deus que eu estou falando hoje, que é essa consciência, né? Que é esse que se manifesta. Deus se faz nós, se faz em tudo, se faz filho, se faz obreiro, se faz pregador, se faz médico, se faz doutor, né? Deus é todas as coisas que existem. Tudo que você imagina está em Deus. Nada existe fora de Deus. Então, o que é Deus? Deus é tudo. Então, você pode chamar Deus o todo, né? Aquilo que é tudo. Então, espero que você tenha entendido essa mensagem e que Deus abençoe e que você saia desse sistema de escravidão, de pecado, de engano, de crenças, de religião, e volte-se ao caminho do Pai. Você está dentro dele, você não está desviado. Você está dentro de Deus. E Deus está dentro de você. Se você entender isso, termina o sofrimento, termina a amargura, termina a falta de paz, e aí nós podemos ser arrebatado para uma nova frequência, né? Uma nova terra, num paraíso o qual Deus trouxe para nós, que nós estamos dentro do reino de Deus. Então o reino dos céus não é para buscar lá fora, gente. O reino dos céus é para buscar aqui dentro. Entenderam, né? Que Deus está dentro de nós, portanto o reino de Deus está dentro de nós e os reinos dos céus, nós estamos nele. Porque estamos em Deus, estamos no reino dos céus. Então não vamos para o reino dos céus, estamos no reino dos céus. Estamos no reino de Deus. Não vamos para Deus, estamos em Deus. Né? Então, tira esse negócio de sistema de crença que vamos para Deus, vou servir a Deus, vou ajudar a Deus. Não existe isso, gente. Não pode ajudar a Deus, não pode servir a Deus, porque Deus não pode ser servido por homem, porque Deus serve a todos e a todos. Deus se faz tudo o que é necessário para que exista vida neste universo. Deus é esse sistema. E que a paz de Deus fique convosco e que vocês possam ter entendido essa mensagem e possa mastigar, né, possa ver o vídeo várias vezes, procurar entender, pedir conhecimento a Deus e não ser enganado mais por falsos mestres da lei, doutores da lei. Chega disso, gente. Não basta nisso, vamos mudar essa realidade.
Vamos mudar esse paradigma, né? Vamos ser um com Deus e viver honradamente na espiritualidade que deve ser vivida, né? A evolução espiritual que Deus espera de nós. Deixo essa mensagem e que a graça do Sananda, né, do grande Messias, esteja com nós. Amém.